Olá, continuando nesta segunda sessão, a introdução. No último encontro, nós vimos que qualquer pessoa que queira ganhar, viver eternamente com Deus, é preciso seguir os mandamentos, observar os mandamentos. Foi o primeiro assunto dessa nossa introdução. Hoje nós vamos ver que esses 10 mandamentos têm um fundamento milenar. Mais de 3.000 anos atrás, Deus procurou o povo de Israel, os israelitas, que eram escravos no Egito. De lá os libertou, tirou todo o povo do Egito e com eles fez uma aliança de amor. E ali para Moisés e para todo o povo entregou esses 10 mandamentos, que existem até hoje, nunca foram abolidos, nunca serão abolidos. É este o assunto do encontro. Nós vamos até o parágrafo 2063. Esse é o 2056, o decálogo na Bíblia, o decálogo na Sagrada Escritura. Leia comigo. A palavra decálogo significa literalmente 10 mandamentos. Deus revelou essas 10 palavras a seu povo no Monte Sagrado. Ele as escreveu com seu dedo, à diferença de outros preceitos escritos por Moisés. São, de modo eminente, palavras de Deus. Foram transmitidas no livro do Êxodo e no do Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento, os livros sagrados se referem às 10 palavras. Mas é na nova aliança em Jesus Cristo que será revelado seu sentido pleno. 10 mandamentos. Se você ainda não leu o livro do Êxodo, olha, é praticamente uma obrigação. Não só, o livro do Êxodo, mas os livros da Bíblia estão aí para serem lidos e praticados, seguidos. Os seus conselhos todos, porque a própria Bíblia é um ato de amor de Deus para com todos nós. E o livro do Êxodo conta essa história da libertação, Êxodo, saída da escravidão. Mais do que aquela escravidão física desse povo lá nessa nação, sob o domínio do faraó, significa a libertação para Deus. É esse pacto de amor que Deus faz com esse povo, mas nós vamos ver aqui a todos os povos, não somente para com o povo de Israel. É o próprio Deus quem dá esses mandamentos, não é Moisés. Moisés dá outros mandamentos, outros preceitos escritos por Moisés. Os 10 mandamentos, não. Esses são dados diretamente por Deus. Com essa expressão aqui, escreveu com seu dedo, significa isso, exatamente. É Deus quem promulga os 10 mandamentos e quer que nós os sigamos. E nós temos que ver desde agora que esses mandamentos é para o nosso bem, para o bem da humanidade. Nós vamos agora falar isso seguidamente, até inclusive quando estivermos aí refletindo, comentando um por um desses 10 mandamentos. Porque se nós os seguirmos, o céu já estará na terra. Esse é o objetivo de Deus. Então, todos os livros do Antigo Testamento, nós estamos vendo aqui esse decálogo na Sagrada Escritura, que é o título aqui desse assunto, não é? Os livros sagrados todos se referem a esses 10 mandamentos.
para que nós, que fomos criados pelo amor de Deus, sejamos também amor uns para com os outros. Jesus Cristo, quando ele vem, ele que é o próprio Deus encarnado, ele vem para fundamentar esses 10 mandamentos, ampliando-os, comentando-os, dando-lhes plenitude, de modo que Jesus não abole, não deleta nenhum dos 10 mandamentos. Veja, né, a continuação, leia aí comigo. O decálogo deve ser entendido, em primeiro lugar, no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da antiga aliança. Formulados como mandamentos negativos, proibições, ou à maneira de mandamentos positivos como honra teu pai e tua mãe, as 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O decálogo é um caminho de vida. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. Esta força libertadora do decálogo aparece, por exemplo, no mandamento sobre o descanso do sábado, destinado igualmente aos estrangeiros e aos escravos. Lembra-te de que foste escravo no Egito, mas o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. Vocês veem que as citações aqui são do Êxodo, do Deuteronômio. O Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. E Deutero significa segunda, e nomia, né? Deuteronômio, a segunda lei, porque é praticamente um reescrito do Êxodo, com todos os mandamentos e normas deixados também por Moisés. Então nós temos aí bastante, o Êxodo, muitas informações a respeito dessas 10 palavras, desse decálogo, 10 logos, 10 palavras de Deus, que muitas estão no sentido de proibições, né? E outras estão numa lei positiva, como honra teu pai e tua mãe. Os preceitos negativos são do tipo não matar, não furtar, né, não cometer adultério. São leis que têm esse não inicial, portanto, são chamados de preceitos do tipo negativo. E os que são diretamente, sem ter esse não, né, honra teu pai e tua mãe é um exemplo, é um preceito do tipo positivo. Mas o destaque desse parágrafo aqui que o Catecismo nos traz é mostrar que essas 10 palavras são de libertação do pecado, não tanto como nós falamos anteriormente, a libertação do povo da escravidão do Egito. Que isso é fácil também para Deus fazer isso daí, mas libertar-nos do pecado vai exigir também a participação do ser humano em querer, por seu livre-arbítrio, sair dessa escravidão, né? E aí tem a fórmula, o jeito, é observando os mandamentos, você se livra do pecado. Vamos mais comentários a respeito dessas 10 palavras. Leia comigo. As 10 palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Essas foram as palavras que o Senhor dirigiu a toda a vossa comunidade sobre a montanha, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, com voz forte. Sem acrescentar mais nada, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Deuteronômio 5:22. Eis porque estas 2 tábuas são chamadas o documento da aliança. Elas contêm as cláusulas da aliança entre Deus e seu povo. Essas tábuas da aliança devem ser colocadas na arca. As 10 palavras são pronunciadas por Deus no contexto de uma teofania.
O Senhor vos falou face a face na montanha do meio do fogo. Pertencem à revelação que Deus faz de si mesmo e de sua glória. O dom dos mandamentos é dom do próprio Deus e de sua santa vontade. Ao dar a conhecer sua vontade, Deus se revela a seu povo. Nunca convém esquecer que a gente chama de antiga aliança, porque Jesus Cristo vai fazer depois uma nova aliança com um novo povo, já que os representantes do povo de Israel se negaram a aceitar Jesus e as suas autoridades o mandaram executar sob o governo do Pôncio Pilatos, ou seja, rejeitaram Jesus, foi condenado à morte e tentou-se de todas as formas, apagar esse cristianismo da história, mas a Igreja de Deus, ela não tem fim, ela é dirigida por Deus, não tem como terminar com ela, Então a antiga aliança se refere geralmente a esse pacto de amor feito com o povo de Israel, mas com Jesus Cristo as portas se abrem para toda a humanidade e essa aliança é novamente feita com um novo povo que seguir os mandamentos. É o povo que entra para a igreja de Cristo, que somos todos nós. Cristo é a cabeça, conduzida pelo Espírito Santo, e nós somos a igreja. Nós somos como que pedras vivas desse edifício espiritual. Teofania é manifestação gloriosa de Deus na montanha, que nós conhecemos pelo Monte Horebe, ou também no Monte Sinai, e ali com voz forte, com trovões ao meio de fogo, de nuvens, que o povo ficava até assustado. É só você ler lá no livro do Êxodo, Essas palavras mostram toda a glória de Deus e a sua vontade, para dizer que, gente, não é brincadeira, Esses 10 mandamentos não estão aí jogados ao léu e Deus não está nem aí com quem não seguir ou seguir. Não, Deus faz questão, se você quiser viver com Deus para sempre, na glória eterna, você tem que observar esses mandamentos e este é o assunto dos nossos próximos encontros também, quando estaremos vendo um por um deles todos, Continuando, leia comigo. O dom dos mandamentos e da lei faz parte da aliança selada por Deus com os seus. Segundo o livro do Êxodo, a revelação das 10 palavras é dada entre a proposta da aliança e sua conclusão, depois que o povo se comprometeu a fazer tudo o que o Senhor dissera e a obedecer. O decálogo sempre é transmitido depois de se lembrar a aliança. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança no Horebe. Então aqui esse parágrafo é mais um complemento do que nós estamos aqui comentando, Que essa aliança foi feita com o povo prometeu obedecer, prometeu seguir, mas quem conhece a história do povo de Israel e dos seus livros, de todos os livros dos profetas, sabe o quanto que o povo muitas vezes e tantas vezes se distanciou dessa aliança. Por mais que Deus sempre recomendasse através dos seus enviados, dos seus profetas, para que o povo saísse do pecado e respeitasse a aliança, esse pacto de amor que Deus fizera com o povo, muitas vezes, tantas vezes, o povo não seguiu, Mas essa aliança sempre é lembrada em todos esses livros do Antigo Testamento. Vamos aí, parágrafo 2061. Vamos ler. Os mandamentos recebem seu pleno significado no íntimo da aliança,
Segundo a Escritura, o agir moral do homem adquire todo o seu sentido na aliança e por ela. A primeira das 10 palavras lembra a iniciativa do amor de Deus por seu povo. Tendo o homem por castigo do pecado decaído do paraíso da liberdade para a escravidão deste mundo, as primeiras palavras do Decálogo, voz primeira dos divinos mandamentos, aludem à liberdade, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Mais uma vez, lembrando aqui, que todo o significado dos 10 mandamentos vem dessa história, milenar. Por isso que a gente também sempre lembra aqui, não é a Igreja Católica do Vaticano que inventou os 10 mandamentos e os pôs aí para serem seguidos. Não. Isso vem de mais de 3.000 anos atrás, com o povo de Israel, que ainda nem sabia de Jesus Cristo, dos planos, do projeto de Deus ou da igreja. Então, esses 10 mandamentos são dados, como nós vimos no primeiro parágrafo, pelo dedo de Deus, diretamente por ele para a humanidade toda. Então, a aliança que é feita com aquele povo é válida até hoje, porque Jesus Cristo veio e deu seu pleno cumprimento à lei. Nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum iota, como se diria em hebraico, que é a menorzinha das letras do hebraico, será tirada da lei sem que tudo se cumpra. É a frase do próprio Jesus Cristo, Então, é Deus quem quer libertar o povo do pecado. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, dizendo que para o povo de Israel, Eu sou o Senhor teu Deus, e pede para que o povo siga os mandamentos. Mas como nós vimos, o povo não quis seguir, e teve que se fazer uma nova aliança com Jesus Cristo. Felizmente estamos aí nesse novo pacto de amor feito por Jesus, por sua vida, por seu reino implantado entre nós, sob a ação do Espírito Santo, até o final dos tempos. 2062. Os mandamentos propriamente ditos vêm em segundo lugar. Exprimem as implicações da pertença a Deus, instituída pela aliança. A existência moral é resposta à iniciativa amorosa do Senhor. É reconhecimento, homenagem a Deus e culto de ação de graças. É cooperação com o plano que Deus executa na história. Então, primeiro Deus se apresenta: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Ou seja, a iniciativa é sempre de Deus, não somos nós. A iniciativa desse amor infinito pela humanidade, pelo ser humano, a iniciativa é sempre de Deus. Depois que ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou aquele que sou, aí vem em segundo lugar os mandamentos. Por isso eu tenho todo o direito, tenho toda a autoridade para lhes passar as regras, as normas que eu quero que vocês sigam, para depois da fase terrena de suas existências, vocês virem morar comigo. Como é normal em tantas instituições que você queira entrar, que você queira participar, tem normas a serem seguidas. E Deus, que é o dono da casa, das mansões, inumeráveis que eles têm, que Deus tem para todos nós, Deus, ele também tem esse direito e essa autoridade
para nos dar as normas que nós temos que seguir, se quisermos um dia, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, né, morar com Ele eternamente. Então, essa cooperação, né, com o plano que Deus tem para conosco é uma cooperação de amor também, que é reciprocidade. E nesse último parágrafo, vamos ler. A aliança e o diálogo entre Deus e o homem são ainda confirmados pelo fato de que todas as obrigações são enunciadas na primeira pessoa. Eu sou o Senhor, e dirigidas a outro sujeito, tu. Em todos os mandamentos de Deus, é um pronome pessoal singular que designa o destinatário. Deus dá a conhecer sua vontade a cada um em particular, ao mesmo tempo em que o faz ao povo inteiro. O Senhor prescreveu o amor para com Deus e ensinou a justiça para com o próximo, a fim de que o homem não fosse nem injusto, nem indigno de Deus. Assim, pelo Decálogo, Deus preparou o homem para se tornar seu amigo e ter um só coração com o próximo. Da mesma maneira, as palavras do Decálogo continuam válidas para nós, cristãos. Longe de serem abolidas, elas foram levadas à plenitude do seu significado e se desenvolveram pela vinda do Senhor na carne. Essa citação aqui já é de Santo Irineu de Lyon. Mas nós vimos aqui que Deus fala num pronome pessoal singular, eu sou o Senhor teu Deus, eu te passo, né, esses preceitos. Então tem quem e para quem? Tu. É para mim, para você, para cada um em particular, mas ao mesmo tempo para o povo inteiro. Daí que vai vir a missão que Jesus Cristo também vai nos passar para todos nós cristãos, de difundir o Evangelho e os mandamentos a todas as nações, para todos os povos, para todos os tempos, para todas as gerações. É uma missão. E isso tudo válido até hoje. Mais de 3.000 anos dos 10 mandamentos e desenvolvidos e levados à plenitude por Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Veio pessoalmente, outra iniciativa de Deus. Olha que grande amor Deus demonstra para todos nós. Ele nos quer, Ele te quer. Façamos isso, observemos os mandamentos. Então hoje nós vimos essas 10 palavras fundamentadas com a antiga aliança e referendadas na nova aliança por Jesus Cristo. Foi o segundo encontro. Agora, no próximo, nós vamos ver esses outros assuntos de uma vez. O decálogo na tradição da igreja, a unidade do decálogo, o decálogo e a lei natural, que vem a ser isso, a obrigatoriedade de seguir esse decálogo e, por fim, num único parágrafo, a gente vê que sem Jesus Cristo nós não somos nada, nós nada podemos fazer. Por isso, continue, assista também o próximo vídeo, estudando assim, né, a doutrina da igreja, a doutrina que Deus nos passa, é que nós passamos a conhecê-lo. E quem conhece ama. É isso que Deus quer, que o amor dele por nós seja correspondido. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.